Bem, hoje eu queria conversar com vocês uma coisa. Todos nós subimos esse monte, não é? Hoje. Só com um objetivo. Nosso objetivo hoje foi contemplar Jesus, não é? Todos nós subimos aqui para isso, não teve outra razão para estar aqui. Isso me deixa animada, porque São Paulo falou que a gente vai se transformando naquilo que a gente contempla. Isso é minha esperança, né? Que a gente possa, olhando tanto para a cruz, que a gente possa olhar tanto para a Eucaristia, que a gente seja transformado nele. É isso que hoje a gente vai conversar um pouquinho, porque hoje eu vou falar com vocês sobre a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus está descrito em Marcos, está descrito em Mateus, está descrito em Lucas. Mas eu vou comentar o Evangelho de Lucas, porque ele tem uma riqueza de uns detalhes que eu acho que fazem parte da nossa caminhada, assim, que a gente precisa estar um pouquinho mais atento, e às vezes a gente não está tão atento. Às vezes a gente lê, falar da transfiguração, isso é uma cena que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, mas é importante que a gente leia, que a gente preste atenção e que a gente traduza isso para nós hoje, não é? Qual é o sentido dessa transfiguração na minha vida hoje? Senão não tem sentido eu ler a palavra de Deus, né? O que isso significa para mim? Então abram, está em Lucas capítulo 9, versículo 28. Amém? A partir do versículo 28. A minha Bíblia vai ter algumas coisas diferentes da de vocês, porque a minha é de Jerusalém, mas é mais ou menos, muda às vezes, inverte um pouco às vezes o início ou o meio da palavra, mas é mais ou menos a mesma coisa. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, e ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Palavra do Senhor. Gente, a transfiguração está colocada dentro de um caminho de Jesus, né? Está dentro de uma caminhada e que refere muito diretamente ao nosso discipulado, né? A nossa caminhada com Jesus. Então a primeira coisa que a gente precisa estar sempre em mente, sempre pensando é: por quem eu caminho? Isso tem que nortear a nossa vida. Por quem eu caminho? Essa resposta tem que estar muito clara em nós, para que a gente dê conta de compreender a exigência do caminho, porque o caminho vai se fazendo. Então, a transfiguração, quer dizer, a transformação que aconteceu, vocês vão ver que no Evangelho de Marcos e de Mateus, fala 6 dias, o Lucas fala mais ou menos 8 dias. Mais ou menos 8 dias depois de quê? 6 dias depois de quê? Quem assistiu à missa domingo viu que o Evangelho de domingo era a profissão de fé de Pedro. Não é? Quando Jesus pergunta: o que eles estão dizendo que eu sou? Estão falando que você é Elias, ou um dos profetas, não é? Então foi 8 dias depois disso. Quando vocês começarem a estudar mais profundamente a palavra de Deus, vocês vão ver que todas as grandes manifestações de Jesus têm uma correspondência com as festas bíblicas, com as festas judaicas, desculpe. Então, quando Pedro fala, ele assume que Jesus, fala que Jesus é o Filho de Deus, né? O Senhor é o Deus, Messias, isso está relacionado com uma festa judaica,
quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá no Santos dos Santos e só ele falava uma vez por ano o tetragrama que representa o nome de Deus. E nesse dia Pedro assume e fala que Jesus é o Senhor. Uma semana depois, quando Jesus os convida para ir ao monte, é a época da festa das tendas, né? Que era uma outra festa judaica muito grande e importante, né? Então, tudo tem uma correspondência, depois vocês podem estudar isso, ler isso, que é muito rico. Esse texto da transfiguração é um texto riquíssimo. Tem livros escritos sobre isso, é muito rico. Mas eu quero abordar com vocês algumas coisas que são para a nossa vida aqui agora. Então, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E subiu na montanha para rezar. Enquanto ele rezava, ele transfigurou. Jesus não subiu para transfigurar. Jesus subiu para rezar. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que estar atenta. A transfiguração foi um presente do Pai, né? Mas Jesus subiu para rezar. E Jesus não transfigurou diante de uma multidão. Ele transfigurou diante dos aqueles que estão íntimos dele, daqueles que estão prontos para ele, daqueles que largaram aquelas coisas e subiram para estar com ele. Então, como é que tem sido a minha disposição de abandonar casa, trabalho, marido, filho, tudo que nos exige para estar com o Senhor? O Senhor se transfigura para cada um de nós na intimidade. Ele se revela para nós no íntimo. É quando a gente está pronto, quando o nosso coração se abre e fala: eis-me aqui, Senhor, fala, meu Deus. É quando a gente está ali diante dele sozinho. É que ele se transfigura, que ele se manifesta, que ele se revela. Às vezes ele está doido para se revelar para nós, mas a gente não para nem um minutinho para que ele possa se revelar. E a chave das coisas está aqui na nossa mão, não é? Jesus estava em oração. Vocês imaginam o que é uma oração que ele foi transfigurado? E é semelhante ao batismo que o céu se abriu. Quando Jesus foi rezar lá na montanha de novo, Deus se manifestou. Mais uma vez, era Deus rezando para Deus. Você imagina a tamanha intimidade. Você imagina de que oração maravilhosa devia ser Jesus com o Pai. Porque há um tempo atrás os discípulos falaram com ele assim: Senhor, ensina-nos a rezar. De tão encantado que eles ficavam de ver Jesus rezando. E cada vez que eu escuto isso, as minhas orações eu sempre começo assim: Jesus, eu não sei rezar. Ensina-me, Senhor, a rezar. Eu quero rezar igual Abraão rezava, igual Moisés rezava, igual Jeremias rezava. Quem assistiu missa hoje viu qual era a leitura? Não, de ontem, né? Quando Moisés negociava com o pai e falava com ele: não, mas quando Deus avisou a ele que ia destruir Sodoma e Gomorra, e ele falou: mas se tiver 50 justos? Não, e se tiver 20 justos? E ele foi negociando com o pai. Olha que oração audaciosa, mas oração de confiança. Moisés estava lá no monte, recebendo as tábuas, não era? E aí o pai falou com ele assim: Moisés, desce que o seu povo está fazendo bezerro de ouro. Ele parou e falou: engraçado, né? Seu povo. Quando você mandou tirar o povo do Egito, você falou: tira o meu povo. Agora eles estão fazendo coisa errada, é o meu povo? Não, continua sendo seu. Olha como eles tinham coragem de conversar com o pai. Como é que está andando a nossa oração? Porque Deus conhece a nossa oração. Ele sabe quando a gente reza verdadeiramente e quando a nossa oração é falsa. Quando a nossa oração é interesseira. Na Bíblia tem isso? Tem isso. Não era Jeremias, né? Jeremias falou para ele assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Né? Eu também não vou falar mais de você. Quando ele brigou, não quero mais falar sobre você. Mas depois ele falava: eu sei que o meu coração, apesar de você não falar nada, está do lado de ti. Mas Deus Pai recrimina os amigos de Jó. Vocês lembram da história de Jó? Aquele homem rico que tinha tudo, que perdeu tudo, ficou tomado de lepra. E os amigos vêm consolá-lo e a oração deles é hipócrita. Porque eles fazem uma oração para Jó, eles tentam justificar Deus, na verdade, com medo de que acontecesse a mesma coisa com eles. E Deus fala com eles: mas que vergonha que vocês falaram a meu respeito. Porque a oração não é verdadeira, não é do fundo do nosso coração. Então nós precisamos de pedir a Jesus: Senhor, ensina-me a rezar.
Nós precisamos de pedir isso, né? O Espírito Santo que vem rezar em nós. Nós não podemos começar uma oração sem clamar o Espírito Santo, porque só Ele nos conhece, só Ele sabe o que a gente precisa, que a gente nem sabe. Mas nós temos que ter uma oração verdadeira, nós temos que falar com o Pai aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, verdadeiramente, sem medo, com uma palavrinha básica que chama confiança. A questão é que dentro de nós caminha a fé e a incredulidade, sempre juntinho. Tem um horário que a gente confia que é um espetáculo, tem hora que a gente duvida. Então a gente vive caminhando assim. Então só a oração pode nos transformar. Só a oração pode revelar aquilo que nós realmente somos. Porque a oração revelou quem Jesus era, Deus. Revelou quem Ele era. E a nossa oração tem revelado o quê? Vocês já viram um menino que a gente olha uma criança com um pai, e o menino é a cara do pai? Você olha e fala, nossa, esse menino parece o pai dele em miniatura. De tanto que se parece. Uma vez Filipe falou assim para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E nós? E nós? O que a oração tem revelado em nós? Como é que nós temos rezado, gente? A oração é para transformar a nossa caminhada. Por isso a gente sobe nesse monte várias vezes, sabe por quê? Cada vez que a gente fica diante de Deus, é para a gente ser transformado. É o nosso processo de conversão, que é lento, não é? Porque somos muito lentos. Porque dedicamos pouquíssimo tempo à oração. Porque, afinal de contas, né, Senhor, o meu trabalho é tão mais importante, né? Afinal de contas, meu marido, minha casa, meus filhos, é tudo tão mais importante. Então eu não consigo nem um minutinho do meu dia para rezar. Ontem eu comecei a rezar por nós, era 1h da manhã. Foi a hora que eu consegui acabar o dia, que eu consegui entrar, ficar de joelho para rezar por nós. E pedir a Ele por cada coração que estaria aqui. Depois eu concluí na missa hoje cedo por nós também. Para que Ele trouxesse só quem Ele desejasse. Não é? Então, como nós temos pouco tempo para a oração, como nós temos preguiça de rezar. E tem pessoas que falam assim, não, filó, mas eu rezei tanto. Que hora? No intervalo da propaganda da novela? Eu acho isso uma tristeza que dói meu coração. Porque essa pessoa não sabe diante de quem ela está, com quem ela fala. Né? E quando a Moninha falou, às vezes você está no barco, está acontecendo alguma tempestade na sua vida, e Deus está dormindo, eu digo para vocês, Ele não dorme. Ele está atento, Ele pode parecer que está dormindo, Ele não dorme. Não existe ninguém que cuida mais de nós, que seja mais vigilante, mais atento do que Ele. A nossa oração é que é muito ruim, é pobre, porque a gente vai rezar sem confiar, sem ter a certeza de com quem nós falamos. O dia que a gente começar a compreender diante de quem nós estamos. Você pode imaginar que é para Deus Pai ouvir a gente falar, Abá, Paizinho, misericórdia. Ele derrete. Não dá conta. O coração dele é mole. Quando a gente chegar e falar verdadeiramente para Ele, é claro que Ele vai se debruçar em nós. É claro. Ontem eu falei com ele, hoje eu vou precisar de colo, sabe por quê? Tem tão poucas horas para dormir, tão poucas horas, Senhor. E eu estou tão cansada, que só seu colo me restaura. Eu acordei tão... Falei assim, mas eu achei que minha noite rendeu mais do que devia. Porque na verdade, é amor. Se vocês nunca dormiram no colo de Deus, é porque vocês estão perdendo tempo. Vocês deviam pedir colo. Não tem nada que nos reconforta tanto. Peça a Ele que restaure vocês numa noite. Mas a gente, na nossa oração, a gente não reza como um filho diante de um pai, não é? A gente reza com temor, com muito medo dele. E faz as coisas falando, não, Deus vai me castigar. A gente não tem aquela oração de confiança, falar, me coloca no seu caminho, Senhor. Porque eu só me entendo a partir de Ti. A minha vida só tem sentido a partir de Ti. E tudo que eu fizer que não esteja de acordo com o Senhor, eu estou fazendo errado. É a oração que vai mostrando isso para nós. É isso que vai nos mostrando. Então, Jesus estava em oração. Na nossa vida, tudo poderá ser transformado na oração. A partir de nós.
Nós podemos ser transformadas pela oração. A questão é que a gente não crê que a oração vai me transformar, mas eu afirmo para vocês que ela nos transforma. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que apareceu para conversar com Jesus Moisés e Elias. E só o Evangelho de Lucas fala sobre o que eles conversavam. Conversavam sobre o êxodo de Jesus. Moisés e Elias são 2 pilares, não é? Moisés foi quem fez o primeiro êxodo, tirou o povo da escravidão, foi quem foi dada a lei, né? Elias foi o grande profeta, e todos os profetas falavam desse Jesus que viria, do Filho que viria. Em Jesus tudo se completa, gente. Ali estava a lei e estava o profeta, tudo resumido em quem? Na pessoa de Jesus. Jesus, ele fala, eu não vim para abolir a lei, eu vim para aperfeiçoá-la. Eu vim para dar pleno cumprimento da lei. Então tudo que Deus tem para falar para nós, ele já disse na pessoa de Jesus. E às vezes a gente fica querendo escutar alguma coisa mais fantástica, alguma coisa mais espetacular. Eu digo para vocês, nós temos tanta coisa para cumprir ainda que nós nem começamos. Tudo já foi dito em Jesus, tudo encerra nele. Por isso que a gente tem que contemplá-lo muito, a gente tem que olhar muito para imitá-lo. Porque ali está a plena realização da vontade do Pai. Nós sabemos o que agrada a Deus, é só olhar Jesus. Mas às vezes a gente não quer ver o que Jesus nos mostra, não é? E quando ele fala aqui que eles estavam falando sobre o êxodo de Jesus, porque eles comparam, não é? Que Jesus seria o novo Elias, o novo Moisés, porque Moisés tirou o povo da escravidão e Jesus vem nos libertar, não é, gente? Veio tirar a gente desse mar, não é? De tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanto egoísmo. O desafio de Deus na nossa vida é grande demais. Ele quer fazer com que a gente se encontre, que a gente descubra quem a gente é, que a gente descubra qual é a nossa essência, para que a gente não viva de migalha como nós estamos vivendo. A gente vive como se não fosse filho de Deus, mas é porque a gente não toma consciência daquilo que é. Jesus lança esse desafio. Eu quero libertar vocês de vocês mesmos. Eu quero que vocês se descubram, que vocês parem e analisem quem eu sou, meu Deus. Senhor, revela a mim mesma quem eu sou. Eu sou o meu primeiro mistério, eu sou um grande mistério, quem eu sou. Esse é o desafio dele, não é um desafio pequeno, não. A proposta é muito grande, é da libertação do ser humano. E como que a gente vive ali paradinho, não é? Prisioneiro, com medo de tudo, não é? Porque o que nos impede não é o ódio, é o medo. O contrário do amor não é o ódio, é medo. Medo é que nos paralisa. Medo é que não nos deixa caminhar. Medo é que não me deixa me arriscar em Deus. Medo é que não me deixa falar, Senhor, faça a sua vontade. Eu falo, vai que ele não sabe direito aquilo que eu devo fazer, não é? Vai que ele não entendeu direito, então eu não confio. Então o meu medo, eu não me arrisco na fé. E falo, faça. Estou aqui para que o Senhor faça em mim aquilo que eu vim fazer. Só aquilo que eu vim fazer. Será que a gente sabe o que a gente veio fazer? Me ajuda, Senhor, eu tenho um desafio na minha vida, a viver a vossa vontade. O desafio. A cada dia. Porque muitas vezes a vontade dele aqui e a nossa estamos cá. E a gente quer convencê-lo do contrário, né? Então Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre o êxodo. Porque a glória de Jesus estava, a roupa dele estava transfigurada, ele estava branco, que nenhuma lavadeira colocaria a roupa dele tão branca. Tem uma referência na Bíblia sobre isso. Lá em Apocalipse, eles não falam? Quem são aqueles todos de veste branca? São aqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E isso é a nossa ressurreição, não é? É assim que teremos um corpo glorioso. É assim que seremos transformados pelo sangue dele. Lavados, né? Todo o nosso pecado lavado. E vamos estar diante dele. Então eu queria falar aqui com vocês que quando tudo isso acontecia, Pedro e Tiago e João estavam dormindo. E eu queria dizer para vocês que para a gente ver a glória de Deus é preciso estar vigilante. Se a gente dormir, a gente não vê. Jesus disse, orai e vigiai.
Então a gente sempre está dormindo, a gente sempre está distraído nas coisas de Deus. As coisas estão acontecendo, Jesus está passando e eu não vi. Aí passou, todo mundo está olhando, alguém chega e fala assim, o que aconteceu? Eu falo, o que aconteceu? É ali, menina, Jesus passou. Aonde? Já deu a volta ali, ó. Perdi. Às vezes na próxima eu vejo. A gente entra para a fila de Eucaristia quando a gente tem que estar contemplando o Senhor, disperso, né? Voado, né? Voado, distraído. Não sabemos diante de quem estamos. Nós temos que contemplá-lo e estamos longe, longe. Então precisamos estar atentos. Pedro, Tiago e João dormiram aqui e dormiram lá quando Jesus precisava no Monte das Oliveiras. Quando ele estava sofrendo, suando sangue, apavorado com a morte dele. Estava ali e ia dormir, dormiram aqui também. E nós? Vivendo, dormindo, bocejando diante de Deus. Quer chamar alguém e fala assim com você, estou sem sono, não consigo dormir. Fala com ela, vamos rezar. No instante já tem sono. Espetáculo. Eu nunca vi uma coisa igual. Mas como que não se concentra diante do Senhor? Por que que isso acontece? Por que que o nosso espírito não consegue ser vigilante? É preciso pedir ao Senhor, é preciso clamar. Senhor, me ensine a rezar. Me ensina a ter um espírito vigilante. Que todos os meus sentidos estejam abertos para que eu não te perca. E nada que acontecer no meu dia de hoje. Eu quero te ver em tudo o que me acontecer. Vocês viram que dia lindo que estava hoje? Estava lindo. 6 e pouco da manhã, estava maravilhoso quando estava indo para a missa. Olhei para o céu e falei, esse é o dia que você fez só para mim, né? Que espetáculo. Que eu possa me alegrar nesse dia. A gente lembra? Não lembra nada. O povo continua correndo, mal-humorado no trânsito, não sabe nem onde é que está andando. Não vê as manifestações do Senhor, está dormindo. Acorda, povo de Deus. Porque depois fala assim, mas Deus não fala comigo. Bem, tem tentado. Tem tentado. Mas eu estou voada, eu estou dispersa, eu estou sempre com sono. Falo que hoje eu não vou rezar, não sei porque eu estou tão cansadinha. E ele é pai, né? Fala isso mesmo, não vai dormir. É assim, a gente nunca acha a hora. Nunca acha um tempinho, não é? Muito bem. Claro que quando Pedro acordou, ele ficou apavorado, né? Simplesmente apavorado. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele não sabia nem o que ele falava. Ele falou, acho que é melhor a gente ficar por aqui mesmo, faz 3 tendas, vamos ficar quieto aqui. Mas Pedro não sabia nem o que estava falando. Porque quando Deus fica muito próximo, quando Deus se manifesta e você, cada um de vocês que já sentiu profundamente a presença de Deus muito perto, a gente realmente bambeia as pernas. O poder é algo que nos tira o chão, não é? Quando ele se manifesta, não é brincadeira. E realmente a gente treme diante dele. Não de medo, mas é uma emoção. Né? Pedro não sabia nem o que ele estava falando aqui. Isso é assunto de tanta discussão. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa estar atento para que a gente possa ver as coisas de Deus. E aí vocês vão ver que são outros sinais que estão sempre na Bíblia, não é? Que é a questão da nuvem que está sempre por perto. Não é uma nuvem que nos escurece, não é uma nuvem que tira a luz. É uma nuvem que nos protege, que nos revela Deus. Porque Jesus era toda luz, não é? Ele estava todo iluminado. Não era igual Moisés que ficou com o rosto brilhando porque conversou com Deus. Não, Jesus é a pura luz, né? Ele é a luz da nossa vida, não é? Ele é a luz do nosso caminho. Quando está tudo muito escuro, que surge uma luzinha, a gente fala, é Jesus. Aquela luz é Ele que deu aquela luz. Aquilo tudo mudou a partir dali, não é? E aí Deus Pai fala uma coisa que é para nós hoje. Ele fala assim, este é o meu filho eleito, e ele fala, ouvi-o. Ouvir é um imperativo. Ele está nos convidando a ouça o meu filho. Nele já está tudo dito. E lá estava Moisés, estava Elias e estava Jesus. Ele não falou para ouvir os 3, ele falou ouvi-o. Jesus. É para ouvir Jesus. Mas aqui quando eu leio isso me lembra lá o prólogo de João. O evangelho de João é um evangelho encantador, né, gente? Porque é um evangelho muito fino. Então tem um trecho no prólogo que João fala assim, que Jesus veio para aqueles que eram dele, mas aqueles não o reconheceram. E para todos que o reconheceram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Muito bem. Quando a gente lê isso, a gente tem um conforto que a gente fala assim,
Ah, que bacana, né? Eu sou da turma que acredita aqui, ó, a igreja, cheia. Pois eu digo para vocês que a linha de Paulo, desculpem, a linha de João é mais fina do que a gente está pensando. E quando João fala que ele veio para o que eram os seus e os seus não o acolheram, não o conheceram, somos nós. Porque eu digo que ele está falando do nosso coração. E que se eu paro e analiso o meu coração e eu ainda não acolhi tudo que Jesus falou, eu ainda não recebi Jesus. Eu ainda não o reconheci. Então isso é mais sério do que a gente imagina. Eu já falei uma vez, quando eu falei na parábola do semeador, que na hora que a gente lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, a gente tem que ter a coragem de abrir os olhos. Tem que ter a coragem e a humildade de pegar o meu coração e analisar com essa palavra. Então hoje nós estamos escutando, ouviu. E a gente tem que ter a coragem de olhar sobre a graça de Deus e falar: Senhor, eu ainda não te escuto nisso. É melhor não numerar tudo que a gente não escuta, né? Não sobra nada. Então, porque o nosso processo de conversão é muito lento. Então, enquanto o nosso coração não acolher a palavra de Jesus e não viver isso, nós ainda estamos lá naquela turma de João que ainda não acolheu e não reconheceu Jesus. Porque acolher, ouvir, é muito mais do que escutar. Nós temos que conhecê-lo para poder amá-lo, para poder guardar aquilo que ele fala. Tem um trecho que ele fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Mas para quem não me ama, aquilo é um peso, um fardo. Para quem me ama, isso não é mandamento. Então a gente precisa entender se eu já estou ouvindo. Será que eu escuto a palavra de Deus e interpreto ela para mim? Será que eu escuto a palavra de Deus com o ouvido de que eu preciso me transformar? Será que eu permito que a palavra de Deus já tenha transformado o meu coração, a minha vida? Filó, porque senão nós corremos o risco de fazer um Deus que eu quero e não o Deus que precisa ser seguido. Fala: não, Filó, mas perdão, a gente pula esse pedaço porque é muito difícil. Mas não foi isso que ele falou. Ele mandou perdoar. É fácil? Não, não é fácil. Mas a forma que nós temos de ser transformados são dadas para nós todos os dias. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. A Bíblia está aqui para ser alimentada, para ser degustada, para ser saboreada. Eu tenho que me alimentar dessa palavra. E eu tenho a Eucaristia, que é o sustento da minha vida. É Ele, né? É Ele. É com quem eu me encontro. É com quem pode me transformar todo dia. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Cada dia Ele pode transformar. À medida que eu permito, né? Fala: Senhor, hoje nós vamos falar com Ele, não é? Senhor, ensina-me a rezar. Aí Ele vai poder trabalhar isso em nós. Senhor, isso eu não escuto. Eu escutei, o padre falou. Mas eu achei tão difícil que eu fui embora, larguei por isso mesmo. Esqueci quando eu saí na porta da igreja. Porque ouvir Jesus, se comprometer com esse discipulado não é fácil. Porque pode ser que Ele vai me pedir muitas coisas que eu não quero nem ouvir. Pode ser que Ele me peça tanta renúncia. Porque Ele falou assim: quem quiser me seguir, não é? Esquece a sua vida. Se entregue. Né? Se entregue a mim. Deixa eu te conduzir. A gente fala: mas será que Ele vai me levar aonde? Mas será que isso vai fazer o quê comigo? Mas esse negócio de rezar vai me comprometer em quê? Em tudo. Em tudo. A gente que não presta atenção. A gente entra nos lugares e vai entrando fazendo o nome do Pai, quase que no automático, não é? Mas a gente não presta atenção, que a partir do momento que alguém te viu fazendo aquilo, todos os seus atos estão sob o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E às vezes a gente faz o nome do Pai e acaba de falar mal do outro ali. Faz o nome do Pai e faz alguma coisa que não deve lá. Mas fazemos, porque fazemos no automático. Nós temos que sair do automático. Nós precisamos de pegar a palavra de Deus e ouvi-la. E falar: Senhor, eu quero ouvir para me transformar. Eu subi nesse monte hoje para transformar. Eu não quero a minha vida do mesmo jeito. E quanto mais eu penso na nossa vida, mais eu penso no mundo, mais eu penso o quanto nós estamos precisando de arregaçar as mangas e sermos transformados. Se vocês vissem todo o sofrimento que eu vejo por dia,
todo o sofrimento, vocês perceberiam que nós estamos precisando de agir. Que a nossa fé precisa de ser tão viva que ela seja capaz de contagiar todos aqueles que eu encontro. Então eu preciso de ter essa coragem de permitir ser transformado por Deus. É a palavra que precisa me transformar. Às vezes a gente não vê sofrimento do corpo, mas vê sofrimento da alma. E vê quantas pessoas presas nelas mesmas, precisando ser transformados pela palavra de Deus. E às vezes eu não tenho nem o que dizer, porque minha vida não está tendo nenhum exemplo bacana. Se eu encontro alguém que não está bem, eu fico pior do que ele. E não dou o meu testemunho de falar, creia. No mundo onde eu vou andar contra a maré mesmo. Eu vou remar contra a corrente. Mas eu tenho que ser capaz, não é? De falar, creia. Em Deus nada está perdido. A última palavra é dele. Quem transforma todas as coisas a partir de mim é Ele, é o Senhor. Ele é o Deus do impossível, o Deus dos milagres. Nós cantamos isso agora. Eu vejo isso acontecer, isso é real. Mas é preciso que a gente acredite. É preciso que a gente saiba primeiro, aquela primeira pergunta que eu fiz. Você já é capaz de responder por quem você caminha? Porque se a sua resposta é Jesus, então reveja a sua vida. Reveja como é que está o seu discipulado. Reveja como é que está o seu processo de conversão, de transformação. Quanto tempo você tem se dedicado a estar sozinha com Ele para conhecê-lo? Porque quanto mais eu conheço, mais eu amo, não tem jeito. Ele é doce demais, é apaixonantemente doce. Então, quanto tempo eu tenho me dedicado para escutar as coisas de Deus? Para querer lembrar da palavra na hora que aconteceu uma situação. Filho, alguém pegou alguma coisa minha que eu não queria. O que foi que Jesus falou? Se alguém pegou aquilo que é seu, não vai pedir de volta, não, deixa. A gente vai lá, briga, bate, fala, mas é meu. É meu nada, tudo é emprestado, gente. Tudo é do Pai, nada é nosso, nada nos pertence, nada. O dia que a gente vai tomando consciência disso, só para pegar, meu filho, gostou, leva. Não é assim, Val? Não gostou da imagem de Nossa Senhora do meu consultório? Leve a sua. O que me pertence? Nada. Nada me pertence, tudo é do Pai. Tudo é dele. Mas enquanto eu estiver andando agarrado e amarrado em tudo, é um peso. Anda livre, anda solto, anda caminhando para Jesus, com Jesus e em Jesus. É nele, a razão da nossa vida é Ele. Mas é preciso que a gente saia daqui hoje com o nosso rosto brilhando. Se nós chegamos aqui com o nosso coraçãozinho apertado, nós vamos ter oportunidade de rezar agora. Igual quando a voz sumiu, que Deus Pai voltou, eles olharam tudo e só viram Jesus sozinho. Porque é Ele que nos basta, não é? Ele na nossa caminhada e que nos direciona ao Pai, pela ação do Espírito Santo em nós. Quando a gente for rezar, é o Espírito de Jesus que irá rezar em nós, que é o Espírito Santo. É Ele que vai rezar conosco, não é? É Ele que vai nos orientar ao Pai. É Ele que vai transformar o nosso coração. Então, se hoje nós chegamos aqui com o coração fechadinho, pesado, preocupado, hoje nós temos que sair daqui com o nosso coração transformado. Senão a nossa oração não valeu. Se vocês rezarem, estiverem muito preocupados, agitados, forem rezar e sair da oração do mesmo jeito que vocês entraram, eu digo para vocês que vocês podem voltar e começar de novo, que vocês não rezaram. Porque quando a gente reza de verdade, a gente sai leve. A gente entregou aquilo que nos preocupava na mão do único que podia. A gente entrega e fala, está bem encaminhado, está com o Senhor. Senhor, conduza. Levanta de manhã, experimenta. E fala, pega na minha mão, igual o menino andando com o pai. Menino de 2 anos andando com o pai, para onde o pai leva e vai. É assim que nós temos que ser. Me leva, Senhor, para onde o Senhor precisar de mim. E me mostra o que eu tenho que fazer, porque a gente é tão distraído com as coisas do mundo, é tanta coisa que me seduz, é tanta coisa que eu olho, Senhor, e que às vezes eu não deveria olhar. E que me encanto por coisas que não deveria me encantar. Mas eu gostaria de lembrar que o mesmo Senhor que fez os olhos para que a gente visse e o contemplasse, é o mesmo que fez a pálpebra para que eu feche os olhos. Então, diante daquilo que eu não devo, feche os olhos. Olha para Ele pela sua alma. Lembrem disso. Não é tudo que a gente precisa ver.
Nós precisamos de ver Jesus. Então que hoje, agora que vocês vão permanecer em silêncio, Moninha vai cantar para poder nos ajudar, não é? Vocês coloquem tudo que hoje trouxe, todos os pensamentos que trouxeram vocês mais perturbados hoje. A falta de confiança, o medo, qualquer situação. Fala com Jesus. Ele prometeu que estaria conosco quando a gente estivesse reunido. É claro que Ele está aqui. É claro que Ele já passou a mão na cabeça de cada um de nós. É claro. É claro que Ele já sabe o que atormenta o nosso coração. Mas fala com Ele. Fala. Deixa isso guardado com Ele. Vai embora para casa leve. Em paz. As pessoas vão achar até que vocês beberam. Você bebeu alguma coisa na rua? Você foi rezar mesmo? Fala, não, gente. É o cantar, é o inebriar do Espírito de Deus, que nos faz cantar e alegrar mesmo na dificuldade, sabendo que eu não estou solta, eu estou na mão do meu Pai. Se eu estou na mão dele, não tenho que dar errado. Confiem nele. Filósofo, você porque não sabe que a minha situação é impossível. Nada é impossível para Deus. Guardem isso. Nada. Ele pode todas as coisas. Vamos pedir a Ele, clamem agora. Senhor, nos ensine a rezar. Me ensine, não esqueçam. E não esqueçam de clamar o Espírito dEle, para que nos ensine, para que reze por nós. E vocês verão como que as orações de vocês serão muito mais prazerosas. E como é que vocês serão cada vez mais transformados por Ele. Até que alguém um dia vai olhar para nós e vai falar assim, ela? Não é Jesus? Acho que foi Ele que passou por aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.